Olha, janeiro foi um mês e tanto para os mercados, hein? Uma onda de otimismo varreu o mundo e o Brasil, claro, sentiu esse impacto com muita força. Aqui a gente vai desvendar o que estava por trás disso tudo, o que levou a nossa bolsa a bater recordes históricos e qual o papel dos Estados Unidos nessa história toda. Para a gente entender essa história, vamos passar por 5 pontos bem diretos. Primeiro, o que é esse tal de Rally Riscon que todo mundo falou em janeiro? Depois, como isso fez a nossa bolsa bater recorde? A sequência, o que aconteceu com o real que ficou mais forte? A gente também vai ver a influência dos mercados americanos. E para fechar, vamos colocar tudo isso à prova com os dados reais da economia brasileira. Vamos lá. Então, tudo começa com uma ideia bem simples, uma virada de chave no humor dos investidores no mundo todo. O pessoal saiu da cautela, daquela postura mais defensiva e partiu para o otimismo. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Porque quando a confiança aumenta lá fora, o dinheiro não fica parado. Ele começa a se mover, a procurar retornos maiores, oportunidades melhores, mesmo que para isso seja preciso aceitar um pouco mais de risco. E isso nos leva a um termo que define tudo. O termo é risk on. É como se os investidores ligassem o modo apetite por risco. Foi exatamente esse o clima de janeiro. O pessoal ficou mais corajoso, tirando o dinheiro de investimentos considerados super seguros e colocando em ativos com mais potencial de crescimento, como, por exemplo, as ações aqui no Brasil. E para ver o efeito disso na prática, o melhor exemplo foi aqui mesmo. A Bolsa de Valores brasileira virou um verdadeiro estudo de caso de como esse dinheiro global pode causar um impacto gigantesco e principalmente muito rápido. E que impacto, hein? O Ibovespa, que é o nosso principal termômetro da Bolsa, não só bateu o recorde, ele simplesmente pulverizou o recorde anterior. Chegou a um novo pico histórico de fechamento, 175.589 pontos. E o mais impressionante de tudo foi a velocidade. Foi uma sequência alucinante. Em questão de dias, um recorde caía depois do outro. Dia 20, uma nova máxima. Dia 21, outra. Dia 22, mais uma. No dia 23, o índice chegou a beliscar os 180 mil pontos durante o dia. Foi uma arrancada incrível. Mas afinal, qual foi o combustível para esse foguete? A resposta é bem clara: capital estrangeiro. Foram bilhões e bilhões de dólares vindo de investidores de fora, sendo injetados na nossa bolsa e, naturalmente, empurrando os preços das ações lá para cima. E essa frase diz algo bem importante. Para os analistas, um recorde que acontece porque tem dinheiro de verdade entrando no país. E não só por especulação, tem muito mais peso, mais credibilidade. É um sinal de que a confiança no Brasil naquele momento era genuína. E claro, todo esse movimento na Bolsa não ficou restrito a ela. Teve um efeito colateral direto e bem importante na nossa moeda, o real. Vamos entender agora como essa conexão funciona. Os números falam por si. No comecinho de janeiro, um dólar valia uns R$ 5,44. No fim do mês, depois de toda essa agitação, o valor já tinha caído para perto de R$ 5,29. Em bom português, o nosso real ficou mais forte frente ao dólar. A lógica por trás disso é bem simples, na verdade. Pensa comigo. O investidor estrangeiro chega aqui com dólar. Para comprar ações na Bolsa Brasileira, ele precisa de reais. Então, o que ele faz? Vende os dólares para comprar reais. É a lei da oferta e da procura. Se tem um monte de gente querendo comprar real ao mesmo tempo, o preço dele sobe. Ou seja, a moeda se valoriza. Simples assim. Agora, um ponto fundamental. Essa onda de otimismo não brotou do nada aqui no Brasil. Ela foi, em grande parte, importada. E a fonte principal dessa euforia toda foi o desempenho espetacular dos mercados lá nos Estados Unidos. Pois é, o motor de tudo estava lá nos Estados Unidos. O índice S&P 500 batendo recordes históricos. As gigantes de tecnologia, as famosas 7 magníficas, divulgando resultados excelentes. E ainda tinha todo aquele frenesi em torno da inteligência artificial. Se a gente junta tudo isso com a expectativa sobre os juros americanos, pronto. Temos o cenário risk-on perfeito, que acabou transbordando para o resto do mundo. Ok, então a gente já entendeu que o capital estrangeiro veio com tudo, impulsionado por esse otimismo global. Mas a pergunta que fica é, a nossa economia de verdade, aqui no Brasil, estava no mesmo ritmo? Ela sustentava toda essa euforia? Vamos dar uma olhada nos dados daqui de dentro. E os dados, na verdade, eram sólidos. A taxa de desemprego estava num patamar baixo, em 5,2%, e as vendas do comércio mostrando o crescimento. Isso é um bom sinal. Indica que a base da nossa economia, que é o consumo e o emprego, estava firme. Agora,
quando a gente olha para as previsões dos analistas de mercado, a foto fica um pouco mais complexa. Por um lado, a expectativa para a inflação melhorou, o que é ótimo. Mas, por outro, as projeções para crescimento da economia, para a taxa de juros e principalmente para o câmbio ficaram bem mais cautelosas. Praticamente não saíram do lugar. E aqui está o ponto mais curioso de toda essa história. Uma desconexão muito clara entre o que acontecia no dia a dia do mercado, o dólar caindo para 5,29, e o que os especialistas previam para o futuro, com a moeda travada em 5,50. O mercado estava vivendo uma euforia, enquanto as previsões de longo prazo continuavam com os pés no chão. Essa diferença é que mostra um cabo de guerra entre o otimismo de curto prazo e uma cautela mais estrutural. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final, que resume perfeitamente o que foi janeiro. De um lado, uma onda poderosíssima de otimismo global que inundou o nosso mercado. Do outro, uma visão bem mais cautelosa, mais estável, sobre os fundamentos da nossa própria economia. A grande questão que fica no ar é: qual dessas duas forças vai prevalecer e ditar o rumo das coisas daqui para frente?